Muito bem, quinto ano, então, vamos para a nossa aula de geografia. A professora compartilhou aqui as páginas da apostila e nós vamos fazer aqui uma recapitulação, uma revisão, né, das cidades e as suas funções que nós estudamos nessa unidade, a unidade 2, tá? Então, olha só, aqui, ó, deixa a prof colocar lá na página que a professora quer. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui nós vimos... não é aqui. É na primeira página, aqui, ó. Cidades brasileiras. Então, nós vimos, né, que nas cidades que nós vamos falar, que são as cidades que apresentam as funções ali como cidades portuárias, as cidades planejadas, né? As cidades industriais, as cidades comerciais, as cidades turísticas, né? E religiosas, algumas aqui pertinho da nossa região, né? Como nós temos Itajaí e Navegantes, né? São Francisco, cidades portuárias, né? São Francisco também uma cidade histórica, né? Uma das cidades mais antigas aqui da nosso estado. E nós vimos também sobre a cidade, sobre Brasília, né? Que é a político-administrativa, né? Que logo após a professora vai mostrar aqui para vocês a imagem. Deixa eu ver se está aqui pertinho para vocês. Cadê Brasília? Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Né? Então, os tipos de cidades. Então, nós vimos as cidades político-administrativa, né? Brasília, cidades turísticas e cidades religiosas, cidades comerciais, né? São Paulo é considerada uma das cidades comerciais, né? Comércio brasileira. Cidades industriais, né? Onde apresenta uma concentração de indústrias, e cidades portuárias, né? As cidades históricas. Aí aqui apresenta algumas, né? Como exemplo, e Santa Catarina nós também temos. Aí vocês fizeram atividade. Muito bem. Então, essas cidades, elas têm uma importância fundamental para o desenvolvimento do país, né? Para o desenvolvimento. Então, nós vimos que as cidades, elas podem ser planejadas ou elas podem ser, deixa a prof colocar aqui no início, ó. Ou a cidade pode ser planejada como a cidade de Brasília, né? Que foi projetada, que ela foi planejada, certo? E também nós temos as cidades, ó, as cidades aqui, ó, que elas foram lá na frente, aqui, ó, né? As cidades que elas foram foram criadas espontâneas, né? Ou natural, certo? Então, em cada uma delas, a gente pode ver algumas características. Então, as cidades espontânea ou natural, elas têm origens em pequenos povoados, né? Já as cidades planejadas, não. Elas são idealizadas, elas já são projetadas, né? Elas são construídas. Primeiro, elas são projetadas e depois construídas. Diferente das cidades espontâneas, né? Que ela tem origens nos pequenos povoados, ela não tem esse planejamento, né? As cidades espontânea ou natural, elas crescem ao redor de um centro comercial, tá? Elas crescem ao redor de um centro comercial e de instituições religiosas, né? Perto de porto, perto de uma fortaleza, né? E o local ali é estratégico, né? Para o descanso dos viajantes, diferentes das cidades planejadas, né? Que elas estão sujeitas ao processo do crescimento. Por quê, professora? Porque esse processo ele é espontâneo, ele vai aumentando, tá?
Nós temos como cidades planejadas, né? Aracaju, Brasília, Maringá, Itajaí. né? Certo? E temos as cidades portuárias. Itajaí é uma cidade planejada? Paranaguá, né? E as cidades comerciais, né? Temos cidades como São Paulo. Já as cidades que apresentam essas múltiplas funcionalidades, que são as origens das cidades espontâneas, né? Ela tem essa disponibilidade dos recursos naturais. Por quê? Porque é a forma como elas foram ocupadas, né? Então, essa cultura, esse aspecto cultural, né, das cidades espontâneas. Então, aí a gente pôde perceber a diferença das cidades planejadas e das cidades natural ou espontânea, tá? Então, esse é a nossa unidade, né, do nosso estudo. E lá na página 13, que a professora já vai colocar e a gente vai corrigir, vai falar sobre o que eu estudei. Então, vai falar sobre esses municípios brasileiros, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre cada uma dessas cidades, cada uma dessas características, né, das cidades. Então, a prof vai colocar lá. Então, aqui fala, ó, leia a seguir um trecho do livro Cidades Brasileiras Passado ao Presente, né? Então, aqui fala, né, dessa descoberta, né, com os acampamentos que os portugueses erguiam no litoral, né, nos lugares por onde eles encontraram essa madeira, né, de boa qualidade para comercializar. Então, assim, foram surgindo vários povoados, né? Sempre, ó, no litoral, ao redor das plantações, né, das canas de açúcar, porque era a forma que eles tinham de comercializar, tá? Aí aqui embaixo, ó, com o passar do tempo, graças ao trabalho dos indígenas, né, esses trabalhos eles foram aumentando, né, e se tornaram essas vilas, né, esses lugares, esses vilarejos, né, foram aumentando, se tornaram cidades, tá? Deixa a prof colocar lá na página. Aí aqui nós vimos, ó, que primeiro surgiu os povoados. Opa, clicou tudo junto. Aqui, ó, os povoados, depois as vilas, para depois surgir as cidades, tá? Aqui, cidades brasileiras, nós temos... Aqui é importante vocês destacarem, a professora também já havia pedido para vocês destacarem, né, nas aulas anteriores, que o Brasil ele conta com 5.570 municípios, né? E que algumas dessas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea, ó. Então, não houve esse planejamento, tá? E outras cidades já foram planejadas, tá bom? Então, a maioria dessas cidades brasileiras, ela foi se desenvolvendo naturalmente, ó, naturalmente, ó, natural ou espontâneo, né? As pessoas chegavam e iam construindo, aqui, ó, os povoados, depois esses povoados foram aumentando, passaram a ser chamados de vilas, e depois as cidades. Para ser considerada cidade, é necessário ter uma quantidade de população, né? Ter uma área rural e uma área urbana, tá? Aqui, ó, vocês têm o exemplo de uma cidade fundada, foi a primeira cidade fundada no Brasil, né? Ó, São Vicente, fundada no ano de 1532, tá? Hoje, né, essa imagem aqui é do ano de 2018, então houve grandes mudanças, né? Grandes transformações. Aqui, então, fala de algumas cidades também que foram planejadas, né? Como Maringá, tá? Aqui, ó, como Palmas, né? E Aracaju, né? Lá em Sergipe. E aqui também fala sobre a Baía de Todos os Santos, né? Ó, aqui 1500, Baía de Todos os Santos, onde crescia a vila do Pereira. Foi construída a mando do rei de Portugal, a primeira cidade brasileira de Salvador.
A finalidade era trazer muita gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A primeira vila, começaram a chegar os navios trazendo empregos para dirigir a construção dos edifícios públicos, como pontes, igrejas, conventos e comércios. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Então, aqui, tem alguns exemplos. A parte, né, o barco, aqui o porto, né, as embarcações, e aqui eles começaram a projetar as cidades, as construções. E vocês fizeram também, né? E vocês também realizaram a atividade aqui, no material de apoio, uma cidade planejada, né? Uma cidade em uma planície litorânea, né? Naquele material de apoio onde apresentava já ali o mar, né? Então vocês tinham que apresentar as áreas distintas, tinham que construir residências, tinham que construir o comércio, tinham que construir, né, comércios e serviços, né? Tinham que construir praças e tinham que construir um porto, né, para o escoamento dos produtos, porque era o meio de transporte, né, que eles faziam para levar para a Europa, né, as riquezas aqui do Brasil. Vocês apresentaram essa atividade para a prof, aqui nós também corrigimos, né? E aqui as cidades e suas funções, que daí nós temos como cidades político-administrativas, cidades turísticas e religiosas, comerciais, cidades industriais e cidades portuárias. Aqui nós temos cidades históricas, né? Qual a cidade histórica aqui que nós temos mais próxima à nossa região? Qual São Francisco, Blumenau. São Francisco, né? Aqui também, histórico. Cidade... A van de Blumenau é muito diferente. Aqui, cidade portuária. Nós temos duas cidades portuárias, né? Nós temos Itajaí, né, que tem o porto, e logo Navegantes, né, também tem o porto, né? São Francisco também tem o porto, certo? Aqui, então nós vimos, né, que as antigas vilas de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro, né, no estado. Aí aqui fala sobre Tiradentes, né, a cidade de Tiradentes, que é uma das cidades mais ricas, né, e mais bem conservadas do país. A prof pediu para vocês destacarem ali? Não. Prof, não. Não, prof, então destaquem. Pode falar, Rafa. A minha mãe trabalhava lá em Itajaí, né? Uhum. Aí, uma vez, tinha um cliente dela que se chamava Eleonor Boa Morte. Que estranho o sobrenome. Então, ali vocês destaquem, né? Aquela parte aqui onde fala da cidade de Tiradentes, do ciclo do ouro, né? No estado ali, né? Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. Então, destaquem aqui, Tiradentes, Minas Gerais, 2018. Tá? Prof, Oi? Eu tô com a doença da Rafa. Eu tô com sono na aula de história. Que bom, né? Aqui é a aula de geografia, daí o teu sono foi embora, então. Né? Então, olha lá. Com isso, né, o destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas, né, bem conservadas e o museu da liturgia, né? Então, aqui na cidade de Tiradentes. Mas não é só isso que chama atenção, né? O passeio de charretes, suas ruas de pedras encantam as famílias com as crianças. Então, aqui, vocês podem ver, né? As ruas, né, ainda de pedras. Aí aqui a gente já corrigiu, certo? As funções históricas, turísticas e religiosas, né? As funções dessa cidade. Então, ela tem a função histórica, né? É uma cidade também turística e também religiosa,
tá? Depois vocês tinham que fazer também atividade aqui, ler o texto, né? Publicada no site Olhar Digital. E nós vimos que essa cidade aqui, ela vai falar sobre a principal atividade de Camaçari, que é industrial, certo? Aí aqui qual a função da atividade que caracteriza a cidade onde nós moramos? A gente pode colocar aqui como turística, né? Devido ao Beto Carreiro. Eu botei turística religiosa porque eu Isso. achei que era junto, mas agora eu vou deixar assim. Tá? Aí Vamos colocar as aqui, turísticas. ó, aqui a professora pediu para vocês enviarem para a prof, certo? Então nós vamos fazer a correção agora. Então olha lá, municípios brasileiros. Complete o esquema com base nos estudos, nos conteúdos estudados. Então municípios brasileiros, vocês têm ali cidade e área rural. Então a cidade fica onde? Área urbana. Na área urbana. Então vocês tinham que escrever área urbana. E a área rural fica no campo. Então, para ter cidades, né, para ser considerada uma cidade, eu tenho que ter uma área rural e uma área urbana. A área urbana fica na cidade e a área rural fica no campo. Depois, vocês tinham que escrever ali embaixo, diz assim, ó, tem formas, estruturas e funções variadas. Por quê? Porque nós temos as cidades planejadas e temos as cidades que são espontâneas ou Naturais. natural, né? Muito bem. Então, vocês têm que colocar ali, ó. Ela tem como origem natural ou espontânea, né? Onde as pessoas chegavam, construíam ali, né? Os vilarejos, né? Os povoados, para depois a vila e depois ser chamada de cidades. Já as cidades planejadas, né? Então eu tenho cidades espontâneas, ali a origem, né, das cidades ela é espontânea ou ela é planejada. Então planejada aqui já estava concluído, né? Depois vocês tinham que colocar aqui, ó, qual é a origem dessas cidades espontânea? Ela é construída onde? Pela aglomeração de pequenos povoados. Isso mesmo, né? Tem origem de pequenos povoados, as cidades natural ou espontânea. E as cidades planejadas? Elas são o quê? Em projeto. Isso, ela é realizada em projeto, para depois ser construída. Pode falar da cidade natural espontânea que eu não consegui ouvir? A cidade natural, ela tem origem em pequenos povoados, né? Em pequenos aglomerações, isso mesmo, né? Pequenas aglomerações. E as cidades planejadas, então, elas são idealizadas, são projetadas para depois ser construída. Primeiro se faz a planta dela, né? Depois projeta tudo certinho, onde vai ser as ruas, onde vai ser as casas. Prof, foram desenhadas por pessoas. Isso, primeiro elas foram projetadas, para depois ser construídas. Através de planejamento. Isso, elas foram construídas através de planejamentos, elas foram planejadas, né? Certo? Depois vocês tinham... Ó, depois vocês tinham aí... Ó, aqui vocês tinham, então... Cresce ao redor. O que cresce ao redor? As cidades naturais ou espontâneas. Ela cresce ao redor de quê? Prof, posso falar? Pode falar, Gui. Cresce ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Isso mesmo. As cidades natural ou espontânea, tá? Prof, eu botei cresce ao redor de margens de rios, igrejas, fortes, portos, centro comercial ou de uma hospedaria para viajante. Isso mesmo, tá certo. Ó, o prof vai colocar aí para vocês. Ali já as cidades planejadas, ó, ela já está completa, então vocês não têm que falar nada, que escrever. Porque as cidades planejadas, elas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano, né? Espontâneo e acelerado. Ao mesmo tempo que a gente projeta essa cidade, ela não vai ficar toda a vida do mesmo tamanho, ela também vai se desenvolver.
assim como as cidades natural ou espontânea. Porém, essa cidade planejada, ela vai ter uma organização, ela vai ser, né, vai ter uma estrutura ali para esse crescimento. Já a cidade planejada, a espontânea, não. Tá? Prof. Depois, oi, quem chamou a prof? Eu botei cresce ao redor de fortes, igrejas, portos, centros comerciais e hospedaria para viagem. Tá, tu colocou cidades, a espontânea ou natural, é isso, né? Hã? As Não. cidades planejadas? Onde cresce ao redor de... Tá, mas aqui, ó. Para crescer num centro comercial e uma instituição religiosa, são as cidades espontâneas. É isso que tu estás falando? Uhum. Ah, tá. Então tá certo. Aí, galerinha, ó. Aqui, então, vocês tinham, né, ó. Já na cidade planejada, então, aqui ela já estava concluída, ó. Então, tem as cidades planejadas e aqui tem alguns exemplos. Oi, quem tá chamando a prof? A Ana. Fala, Ana. Travou? Ana? Ah, travou? Travou. Pra quem mais travou? Pra mim Pra ninguém. Pra mim deu uma travadinha. Ó, Pra mim tá então de vamos boa. continuar. Se já destravou, vamos lá dar continuidade. Olha só. Vamos lá. Na atividade, então, ali, ó, das cidades planejadas, né, elas são sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado. E aqui tem algumas cidades, né, como Aracaju, Brasília, né, Palmas, Tocantins. Já as cidades, né, espontâneas, nós vamos colocar lá embaixo, ó. Então, vocês tinham essas duas setinhas aqui, ó. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como das cidades espontânea ou natural. Posso falar o que eu fiz? Pode? As cidades apresentam, localização histórico, de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Vocês estão Isso. escutando? Muito bem, estamos escutando, Ana. Tá travando. Não está travando, Ana? Eu botei indústria, comércio, turismo, portos, político administrativo e etc. Isso. Ó, então fica localizado ali, ó. Rafa, essa parte aí fica na parte do exemplo onde você fez, tá? Ah, tá. Tá? Então você muda ali, ó. Que fica aqui, ó. Aí aqui vocês tinham que colocar também outras cidades e poderiam também colocar exemplos, ó, como cidades portuárias, tá? Cidades industriais, ou colocar somente o nome das cidades, ok? Certo? Uhum. Ok? Fizeram a Certo. correção aí certinho? Sim. Agora a gente vai para a cultural. Ó, Vamos? pronto? Fizeram a correção? Sim. Ótimo. Ó, então vamos lá. Calma aí. Ô, prof, eu não terminei a correção ainda. Então termina aí. A prof vai Deixa eu tirar um print para depois eu ver. Estamos com 16 alunos, Prof, é isso? Rafa, daí manda pra mim o print que Ó. eu acho que eu não vou conseguir. Pronto? Manda. Pronto, prof. Ó, então a prof vai tirar aqui, ó. Gente, Olha só. Ana, nós estamos te Oi. ouvindo, amor. Deve ser o por que seu a professora áudio. Joyce de novo? Ana, não está travando, deve ser a sua conexão, amor. Tá travando. Ó, galerinha, então preste atenção. Mas é Essa que atividade, Paulo está em casa. ó, com essa atividade, nós finalizamos a unidade 2, tá? Na unidade 2, Yeah. certo? Eu vi a Joyce. Então, a professora vai pedir para vocês. Ela já tá acabando. A professora. A Joyce tá na coisa de novo. Ó, Tá? que bom. Olha só. Então, a Eu professora consegui ver, Joyce. vai pedir para vocês lerem. Ó, vocês vão ler ali a página
15, onde diz assim, ó, espaço urbano e brasileiro, tá? Vocês vão ler para a próxima aula e ler a página 15, A gente vai certo? para a página 14 e 15. Ô, prof, eu tinha Isso. que sair e entrar de volta, tá? Tá bom. Então, olha só, Será vocês que é vão Prof. ler, Joyce mesmo? olha só, Veio de novo, vocês Prof. vão Joyce. ler, gente, ó, áudio desligado, por favor. Todo mundo com áudio desligado e ouvindo a professora. Vocês irão ler a página 14, que fala sobre o espaço urbano e brasileiro. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar algumas características da urbanização brasileira e os principais problemas sociais ambientais das cidades. Então, nós vamos focar agora o nosso conhecimento, o nosso estudo na área urbana. Então, vocês vão ler para a professora, para a próxima aula, a página 15, certo? Leia a seguir um trecho do texto e tudo mudou. Então, vocês vão ler e vão responder ali embaixo para a professora a letra A, a letra B e a C, certo? E nessa página ainda tem um QR Code, que a professora gostaria que vocês entrassem nesse QR Code, tá? Ok, galerinha? Ok. Certo? Sim. Então, a nossa próxima aula é terça-feira. Então, a atividade... Fala, Gui. Parabéns pela aula. Obrigada, Parabéns. amor. Parabéns. Obrigado por nos aguentar. Ó, então, gente, o nosso horário aqui, ó, a nossa aula terminou. Então, vocês vão ler a página 15, responder as 3 perguntinhas, certo? Que tem ali. E entrar no QR Code, tá? No QR Code, vocês vão encontrar essa informação aqui, ó. Rua da Liberdade, certo? Então, vocês vão acessar e na próxima aula daí a gente vai conversar, ok? Ok. Então, ó, beijos. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Eu tô esperando esse momento. Anotaram na agenda a atividade? Então, anotem na agendinha, certo? A atividade. Prof, amanhã eu vou... Página 15 e a de geografia para vocês fazerem ali para a próxima aula e acessar o QR Code, ok? Sim. Então, ó, beijos, fiquem com Deus. Falta 1 minutinho para a nossa aula aqui, a conexão cair, tá bom, meus amores? Só a página 15, Isso, só a página 15 e acessar o QR Code, tá? Tchau. Ó, a Prof. Joyce ali, ó, dá um tchauzinho pra Prof. Tchau, Prof. Joyce. Oi, Prof. Ó, vai cair a conexão. Beijo. Beijo pra Prof. Joyce. Ó, beijo. Meu Deus. Tá todo mundo quieto.